Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô bem. Então vamos para mais uma aulinha. Vamos começar então com uma oração, né? Fechem os olhinhos e vamos orar. E quem vai orar por nós hoje? Uma participação muito especial hoje é a Sofia. Vamos lá, Sofia? Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe a nossa aula. Abençoe cada um que esteja aqui nessa terra. Abençoe a Isabelle que está no hospital, que ela sai do hospital. Jesus, abençoe cada um que esteja aqui nessa terra. Nos livre, nos guarde de todo mal. Tire esse coronavírus da nossa cidade, do nosso planeta. Abençoe cada um que esteja aqui nessa terra. Nos livre, nos guarde de todo mal. Abençoe cada um que esteja aqui nessa terra. Abençoe a igreja, que ela possa voltar, que as crianças podem ir. Abençoe cada um que esteja aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Tchau! E o texto que nós vamos usar hoje está em Marcos, capítulo 4, versículo 40 a 41, e Mateus, capítulo 14, versículo 27 a 31. Amém! Amém! Obrigada, Sofia! Então vamos lá para mais essa aula. Nós temos aprendido muitas coisas, né, acerca de Jesus. Falamos sobre o nascimento, sobre o batismo, sobre a escolha dos discípulos, a cura, né? Jesus curou muitas pessoas, tantos milagres Jesus fez, né? Jesus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo e tantas coisas que nós aprendemos, né? Mas não é só isso não, tem muito mais que a gente tem que aprender sobre Jesus. Coisas lindas, maravilhosas que nós vamos aprender. A história de hoje, nós vamos falar de duas histórias, tá? E quando a gente fala de história, só lembrando que não são inventadas, não. São histórias que aconteceram de verdade, né? E tá na Bíblia. Isso é uma prova de que é verdade, né? A palavra de Deus é verdadeira. Então, a história que nós vamos contar agora é sobre Jesus acalma a tempestade. E está lá em Lucas capítulo 4. Marcos capítulo 4. Então, Jesus, né? Onde Jesus estava uma multidão. Naquele dia Jesus pregou então para muitas pessoas, né? E no final Jesus ordenou, né, para os discípulos pegarem o barquinho e eles iam atravessar, ir para o outro lado do mar da Galileia. E Jesus então estava muito cansado. Pregou para muitas pessoas, então ele queria descansar um pouquinho. E aí ele resolveu então deitar um pouquinho. E a Bíblia fala que ele deitou sobre um travesseiro. Ai, que gostoso, né? Jesus descansando. Então, e aí no meio da noite começou uma tempestade. Vocês já viram uma tempestade? Eu particularmente não gosto, não. E no mar então? Como será que deve ser? Então, o barco dos discípulos estavam assim, a água entrando dentro do barco, o vento, eles estavam com medo. E aí eles resolveram acordar Jesus. Jesus, nós vamos morrer, o Senhor não se importa? E aí Jesus então acordou e falou para os discípulos, mas por que é que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? E aí então Jesus fala para o vento, para o mar se aquietar, e naquele mesmo momento tudo ficou calmo. E aí os discípulos ficaram admirados, né? E disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, só para a gente confirmar na Bíblia, em Marcos capítulo 4, versículo 39, e ele, Jesus,
Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que história maravilhosa, né? Então, agora nós vamos então para a nossa segunda história de hoje, que é Jesus anda sobre as águas. Então Jesus passou, mais um dia todo pregando a multidão. E aí Jesus, enquanto despedia a multidão, enquanto Jesus mandava cada um para sua casa, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia. Jesus queria orar primeiro, e depois ele ia encontrar com os discípulos. Bom, os discípulos estavam então no barco, no meio do mar, e o vento começou a soprar forte e os discípulos ficaram preocupados. De longe, os discípulos viram alguma coisa, alguém andando sobre as águas, e eles ficaram com medo, acharam até que era um fantasma. Mas Jesus de longe gritou: Tenham coragem, sou eu! E aí era uma voz muito familiar para os discípulos, E aí Pedro falou o seguinte para Jesus: Mestre, Jesus, se é o Senhor mesmo, me permita ir andando sobre as águas até onde o Senhor está. E aí Jesus falou: Então vem, Pedro. E aí Pedro então começou a andar sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e focou no vento que estava soprando, Pedro começou a ficar com medo. E aí Pedro começou a afundar. E aí começou a gritar: Senhor, me ajude, me ajude. E aí Jesus foi lá, deu a mão para o Pedro e falou assim: Por que você duvidou? A sua fé é tão pequena. E aí então Jesus ajudou Pedro e os dois entraram no barco. Olha só, que história linda, Jesus então pode todas as coisas. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Até a natureza obedece quando Jesus fala. Em Mateus, capítulo 14, versículo 31, está assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, nessas duas aulas, nessas duas histórias que nós tivemos hoje, a gente pode tirar várias lições, Primeiro, a gente pode perceber claramente o quanto Jesus se preocupava com os discípulos, Ele cuidava dos discípulos, E Jesus se preocupa com você, se preocupa comigo, e Ele cuida da gente, viu? Pode ter certeza que Ele cuida de você, Outra situação: quem que nunca sentiu medo? Eu tenho medo de um monte de coisa e eu acredito que você também tem. Medo faz parte, a gente não escolhe sentir medo ou não. Medo é uma emoção que você sente, de repente sente. Mas saiba que o medo não pode nos impedir de fazer nada. Então, sempre que você tiver medo de alguma coisa, de fazer alguma coisa, ore, feche os seus olhinhos e pede para Deus tirar esse medo do seu coração, para Ele te dar coragem, te dar ousadia para fazer aquilo que precisa ser feito, O medo não pode nos impedir de nos achegar a Deus, Então, por isso que é muito importante a gente ler a palavra, a gente entender que Jesus pode todas as coisas, até a natureza obedece Jesus, Então, nós temos o Senhor de
todas as coisas, Ele pode tudo, Ele pode tirar o medo que está no seu coração, Ele pode te ajudar sempre, sempre. É só confiar, a gente precisa confiar. A gente tem que manter os nossos olhos focados em Jesus. A gente não pode ficar olhando para os problemas, para as circunstâncias, né? Senão a gente fica mesmo com medo. Mas quando os nossos olhos estão em Jesus, nosso coração se acalma, não é verdade? Então que Deus possa sempre encher você com muita paz, com muita tranquilidade e muita fé, tá bom? E o versículo para memorização é: então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus, capítulo 14, versículo 33. Olha, esses aqui são os causadores do barulho que vocês ouvem, dos piadinhos, ó. Não tem como, viu? Eles são barulhentos. Mas olha, espero que vocês tenham gostado da aulinha que a tia fez com muito carinho, muito amor para vocês, tá bom? Que vocês tenham uma semana maravilhosa, cheia da presença do nosso Senhor. Um grande beijo. Um beijo da tia Ana.